o tema desse módulo são as casas fracas e as casas fortes. Vamos lá. Eu selecionei a partida entre Yusupov contra Antoni Mayres, disputada em 1986, né? Vamos lá, vamos começar com o nosso exercício. Jogam as brancas. Por favor, pause o vídeo e analise. Muito bem, eu espero que vocês tenham analisado esta posição e encontrado o melhor lance, né? O que vocês jogariam de brancas nessa posição. Vamos fazer aquela avaliação dos 5 elementos. Primeiramente, como está a posição dos reis. Aqui nós estamos ainda na fase de abertura, entrando ali próximo ao meio-jogo. E temos que nos preocupar com a segurança dos reis, né? O rei branco está bastante seguro, e o mesmo eu posso dizer do rei das pretas, né? Então, nesse quesito, há um equilíbrio, né? O material também está equilibrado. Vamos à questão da atividade das peças. Vamos destacar primeiro que as pretas têm o par de bispos lutando contra cavalo e bispo. Como se sabe, em muitos casos o par de bispos é uma vantagem, especialmente no final, mas também no meio do jogo. Entretanto, isso depende muito, como eu já comentei com vocês, se o cavalo, né, se o cavalo de quem está lutando contra o par de bispo tem uma boa casa. O cavalo precisa de uma boa casa, né, onde ele não pode ser atacado por peões, onde ele está pressionando, atacando casas importantes, ou muitas vezes um peão fraco. Não é? Por quê? Porque o cavalo é uma peça de curto alcance. Tá? E neste caso, sem dúvida, o par de bispos não é nenhuma vantagem para as pretas, né? Porque os bispos, a posição é muito fechada, e os bispos carecem de boas diagonais, tá bom? Bem, baseado no nosso tema de casas fracas, a gente já pode identificar aqui, agora entrando na questão da estrutura de peões. Quem tem a melhor estrutura de peões? Não é dúvida que são as brancas, tá? E nós já podemos identificar esta excelente casa, onde nem o peão das pretas pode expulsar uma peça que vai se situar, no caso aqui, o cavalo. O cavalo em C4, em várias aberturas, principalmente de peão-dama, né, nós encontramos essa ideia das brancas de colocar um cavalo em C4, muitas vezes pressionando esse peão D6, que neste caso está fraco, né, um peão que não pode ser defendido por outro peão, uma fraqueza crônica, né? Mas tem algumas defesas que utilizam, né, fazem essa concessão, mas para obter uma outra compensação. Por exemplo, a Benoni, né? A defesa Benoni, acontece muitas vezes essa estrutura, mas tenta compensar com um jogo ativo de peças, um ataque contra o rei branco. Aqui tinha 2 lances candidatos posicionais, eu diria, mais importantes, né? Ainda falando da questão do fator tempo, como a posição está mais fechada, e não há aqui um cálculo concreto de variantes, né? Então o fator tempo ele não é tão importante. Entretanto, tem uma questão de um tempo aqui que vocês vão perceber. Por quê? Porque se as brancas jogam o cavalo C4, seria um lance totalmente natural. O cavalo está tão bem aí, né, nessa casa C4, mas as pretas jogariam A5. E veja que com este lance aqui, as pretas não ficaram com a fraqueza no peão de A6. Este é o detalhe. Melhorou um pouco também a ação deste bispo de C8, tá? Então, cavalo C4 depois de A5 é possível, sim, que as pretas consigam equilibrar essa posição, tá? Agora, o lance correto é A5. Por quê? Principalmente porque fixa esse peão
de A6 fraco, vai se tornar uma fraqueza crônica. Além disso, a casa B6, né, pode ser posteriormente aproveitada pelo cavalo, que vai para C4 e depois para B6. Então aqui as brancas já têm clara vantagem. As pretas não têm uma compensação por essas fraquezas e debilidades que elas têm na ala da dama. Aqui uma possibilidade, o Maires não jogou, seria bispo G7, mas o bispo aí ficaria até pior, né? E as brancas devem seguir, porque o jogo das brancas aqui, por enquanto, pelo menos, é na ala da dama. E C3 serve para quê? Para tentar enfraquecer ali, atacar essa estrutura de peões que parece sólida, mas não está, né? E o C3 já para abrir linhas para as brancas, tá? Mas as pretas jogaram bispo H6, que é melhor esse lance, neste caso essa diagonal está melhor. O Yusupov jogou cavalo C4, já visando ali a casa B6, e as pretas rocaram. Bem, neste momento, claro que poderia jogar cavalo B6, mas o Yusupov jogou muito bem aqui C3, né? Esse é o lance, porque você tem que abrir linhas. Onde é o ataque? Qual o plano das brancas? É atacar na ala da dama. E, consequentemente, tentar abrir linhas, né? Enfraquecer os peões pretos, né? Então, esse lance aqui é muito correto, C3, tá? Bem, aqui as pretas poderiam ter jogado F5, que seria um lance até interessante, tá? E aqui as brancas tem um lance que eu achei muito, muito bom, né? E analisando com o computador, e ele deu essa sugestão. Queria que vocês, por favor, parassem o vídeo e tentassem encontrar neste momento qual o melhor lance para as brancas. Muito bem, espero que vocês tenham analisado. E aqui, o melhor lance para as brancas, eu achei até de uma profundidade. Evidentemente o computador é cálculo, né, o módulo de análise, mas se você for pensar do ponto de vista posicional, olha a profundidade, isso é que é importante, você, né, ter um contato com a sugestão do computador, mas entender, e aí traduzir, né, para a nossa linguagem estratégica e posicional do xadrez. Não sei se vocês encontraram, mas dama E1 é um lance muito bom. Por quê? Pressiona B4, certo? Pressiona B4. E claro que se as brancas tomarem este peão aqui, aqui você pode tomar de peão ou mesmo de dama, né? Nessa posição. Mas o melhor aqui seria de peão, né? Mantendo aqui este peão na coluna C e abrindo a coluna B. Né? Mantendo não, indo o peão para a coluna B, e sempre tem. Se as pretas quiserem tentar explorar a coluna B, né? Sempre vai ter aqui o cavalo fechando e o bispo vai pressionar ali no ponto A6, né? No ponto A6, tá? Esse C4 aqui não tem não, esse peão avançando em C4 agora não, quem sabe um dia, e pode acontecer nessa partida, tá? Muito bem, dama E1, torre B8, ok, claro, né, porque esse peão toma, agora a torre toma, né, ativando a torre, ninguém vai tomar esse peão, tá? Mas agora, vem um outro lance, mas para quem jogou dama E1, né, e agora dama E2? É justamente porque depois que a torre saiu da coluna A, né, as pretas têm uma peça a menos defendendo o peão de A6. E o branco agora jogou a dama, né, para justamente ameaçar cavalo B6. Depois não tem mais torre A8 e pode ganhar esse peão de A6. Né? Então aqui as pretas jogaram B toma C. Não, corrigindo, dama E2, tá? Aí torre B7, ok, né? Porque aí seguiria cavalo B6 e tem a casa torre A7 para defender o peão de A6. E aqui peão toma, e aqui as brancas podem jogar de duas maneiras, né? Podem jogar um cavalo C4 aqui. Simplesmente, por quê? Porque quando você joga o cavalo C4, você está pressionando o D6, né? E aqui a dama escravizada na defesa do peão, então provavelmente o cavalo C4 é o melhor lance. Mas poderia jogar também torre A4, né?
E torre A4 teria uma sequência interessante, ó. Peão toma, bispo toma. E vem um dama G5, né? O branco vai ganhar um peão, né? De qualquer modo. Mas as pretas podem tentar essa ideia de trocar as damas. Torre C4, bispo D7. Agora ameaçou o bispo B5. O bispo das pretas de casas brancas pode ativar, então você tem que trocar mesmo. Tá atacando o peão e torre A1. Aqui as brancas teriam um final, né? Com peão a menos. E lembre, bispo de cores opostas, quando não tem outras peças, só os peões, né? Então a chance de empate é grande. Mas aqui tem duas torres para cada lado. Então é um peão a mais e as brancas têm boas chances de vitória, né? Mas ainda seria uma variante muito melhor para as pretas do que a que foi jogada na partida, né? Esse PB tomar C3 não foi muito bom, e agora sim as pretas jogaram F5. E as brancas vão ali jogar pela coluna. Torre B1, né? Lembrando que como a gente tem essa estrutura, né? Que muitas vezes aqui na ala do rei lembra a defesa índia do rei, então muita gente vai querer jogar o F4, né? Mas aqui tem um lance temático, né, que a gente já aprende algumas variantes da Índia do Rei, que é o bispo E2. Por quê? Porque esse é teoricamente o bispo mau. Então você quer jogar o bispo G4 para trocar o bispo, e aí sobra uma posição, né, de cavalo bom contra o bispo mau, né? Sobraria este cavalo aqui, e a ideia das brancas é trocar o bispo de casas brancas, e veja que depois da troca, também essa casa e E6 fica muito fraca, tá? Então certamente F4 era pior, ele jogou peão toma, bispo toma, torre F4 atacando o bispo, aqui você defende o bispo com a dama, conecta as torres, dama também defendendo o cavalo, tudo tranquilo. E as pretas jogaram bispo F8 para defender essa fraqueza crônica, e não é muito legal, né, ficar com a dama, que é a peça mais forte, defendendo esse tipo de fraqueza. Branco jogou cavalo B6, torre A7, e veja que aquele bispo ali é o melhor bispo, né, das pretas, o bispo de C8. Então essa troca é natural, tá? Porque agora a torre entra nessa casa. B6 é uma casa forte para as brancas e A6 é um peão fraco, né, das pretas. Então vejam, a vantagem posicional das brancas é muito grande, tá? Por causa dessas fraquezas que eu acabei de comentar. As pretas jogaram bispo E7, seguiu G3, né? Tá tirando um pouquinho essa torre aí que tá um pouquinho ativa, né? Pressionando o bispo, a torre voltou. Rei G2, um lance assim, para você melhorar um pouquinho o rei, né? Não tem muita pressa aqui. As pretas não tem muito o que fazer, dama D7. Agora aqui as brancas provavelmente ficaram com um pouquinho de receio de um dama A4, então jogou torre A1 aqui, né? Com calma, porque as pretas não tem nada ativo, então o branco vai melhorando a sua posição gradativamente, né? Torre de F é A8, olha lá, olha ali a torre, né? Torre defendendo esse peão, olha o problema, é uma fraqueza crônica, já pensou? Você tem que ficar com duas torres defendendo um peão, né? E agora eu gostaria que vocês parassem o vídeo novamente e tentassem encontrar o melhor lance para as brancas, né? É o início de um mini plano aí das brancas. Vamos lá. Muito bem, espero que vocês tenham analisado. E o melhor lance para as brancas, a gente vai verificar aqui, é o lance H4. Por quê? Porque agora a gente percebe que o rei preto ele está mais enfraquecido. E em posições de bispo de cor opostas, né, com peças pesadas principalmente, as possibilidades de atacar o rei do adversário é muito branco, porque o bispo do adversário não pode defender as casas que o bispo do outro jogador está atacando. Então isso aumenta as possibilidades de ataque, e aqui, é claro, o branco tem essa ideia de H5, né? Vai enfraquecer o roque das pretas. Então esse plano é corretíssimo. Ali na ala da dama não há muito o que fazer agora. E agora você tem que jogar pela ala do rei, né?
As pretas jogaram o bispo D8, e aqui o lance mais forte era a torre C6, né? Aqui atacou a torre, claro, tem que tirar a torre, né? Porque mantém a pressão em A6, né? A posição estrategicamente ganha. Mas o Yusupov jogou torre de BB1, né? Mas continua ganhando as brancas estrategicamente. Bem, aqui se as pretas tentarem evitar o H5 com dama F7, mandam dama G4, né? E tá muito bom aí, tá? A dama tá muito ativa, né? Certo? As pretas aqui jogaram torre B7. O Yusupov não teve nenhuma dúvida, ele trocou as torres, tá? Não teve problema, ganhou um tempinho ali, né, com essa troca aí forçada, e mandou H5, claro, porque o plano do branco é atacar na ala do rei. Veja que o rei branco está seguro, é uma grande vantagem nessa posição. O rei branco está seguro, enquanto o rei das pretas está levando o ataque. Aqui as pretas jogaram G5, dama G4, dama E7, e agora vem um lance muito interessante, tá? E que eu gostei muito, né? Aqui provavelmente dama E6, trocando as damas, talvez até ganhasse, mas não tem pressa para fazer essa simplificação, né? Pode fazer depois com calma. Então, esse lance H6 é muito bom. Por quê? Porque fixa a debilidade do peão de H7, né? Pressionado pelo bispo, né? E esse peão também, né, em caso de ataque, está tirando a casa G7 do rei preto. As pretas foram para a coluna, né, porque agora as brancas deram um pouquinho de tempo na pressão do peão A6. Mas vejam, se você for considerar que a torre preta está melhor que a torre branca, né, se você for pensar neste momento, porque a torre branca está defendendo um peão fraco, sim. Mas olha, a dama branca joga muito mais que a dama preta. O rei branco está muito mais seguro que o rei das pretas, né? E a fraqueza A6 ali é crônica, continua, e essa torre pouco pode fazer, né? Então ele voltou para pressionar, bispo D3. Lembrando que aqui, se as pretas voltam, olha aí, já tem que voltar. É uma fraqueza terrível, né? Aí você pode jogar com C4, tá? Com ideia de jogar torre A3, depois tira o bispo e torre F3, trazendo a torre para a ala do rei para atacar. Mesmo entregando esse peão, o ataque vai ser muito forte aí, tá? Tem ideia de torre F3, dama E6, cheque, dama toma dama, peão toma, torre F7, entrando na sétima, cai H7 e as brancas ganham, né? Com muita força mesmo, né? Então ele resolveu jogar a dama F7, trocar o peão de A pelo peão de A pelo peão de D5, né? E o Yusupov aceitou, ó, bispo toma, dama toma, cheque, rei G1. Veja que apesar que a dama preta agora melhorou sua posição, a torre preta está numa coluna, mas agora nós temos um peão passado das brancas, né? Um peão passado, com certeza, tá? E a posição do rei é muito ruim, né? Veja que o H6 é importante também, porque evitou que as pretas jogassem H6, ainda que se as pretas jogassem H6, enfraqueceria ainda mais, né, as casas brancas, tá? Então, depois de rei G1, a partida seguiu com E4. As pretas estão tentando fazer algo realmente mais ativo, né? E aqui, como eu falei, não, se são bispos de cores opostas, o bispo não vai poder combater com outro bispo, né? Então, aqui o lance das brancas é muito forte. Gostaria novamente que vocês pausassem o vídeo, por favor, e tentem encontrar o melhor lance para as brancas. Esse lance é fundamental mesmo, né? Muito bem, espero que vocês tenham analisado. Bispo C8, ameaçando o bispo E6 ganhar a dama, mas muito mais que isso, né? Melhorando a posição desse bispo e, claro, já liberando a casa ali da A6, né? Para o peão branco avançar o passado, né? Quando for o momento certo. Bem, as pretas jogaram dama E5, muito provavelmente, e claro, tirou a dama para não perder a dama e com ideia de um E3, né, para tentar alguma coisa ali, um contra-ataque.
Mas as brancas não permitiram, porque já viram que a posição depois da troca de damas está ganha, né? Por causa do peão passado, o bispo branco está muito forte e os peões pretos aí estão mais enfraquecidos, né? A vantagem do peão passado de A e o bispo branco muito mais ativo. As pretas não trocaram de imediato, jogou o rei F8, mas aí as brancas trocaram as damas e jogaram o bispo F5 para explorar já esse peão que vai cair de A4. Torre B7, defendeu o peão de H, A6, né? Lá vai o peão passado, né? Muito forte. Bispo toma E4, jogo G4 aqui. Bispo B7, veja que agora, nesse tipo de configuração, a torre preta, ela está presa, né? O máximo que ela vai conseguir aí, provavelmente, é tomar o bispo, mas aí fica completamente perdida. Então, a torre já está, né, dominada, né? Está dominada e a partida está completamente ganha para as brancas. Seguir o bispo G5, esse peão pode cair, mas isso não é o problema. Torre A5, né? Esse bispo H6, torre toma C5. Ele preferiu voltar para defender. Torre A4, esse peão de G4 é fraquíssimo, não tem defesa. Rei F7, torre G4, bispo F8. E agora, a gente sempre deve relembrar, né? Se não tem nada melhor, traz o rei. No final, o rei é uma peça fundamental. E chegou a vez do rei branco participar da luta. Rei G2, já quer ir para F3, E4, né? Deixa esse peão para lá, né? Ele não ligou, né? Bispo toma H6, rei F3, bispo F8. Torre H4, atacando ali o peão de H7, defendeu. Rei E4, rei E6 e C4. E aqui, neste momento, as pretas abandonaram com bom critério, né? Elas têm um peão a menos, mas muito mais que isso, né? Coloquei aí, eu marquei para a gente comparar. Olha a ação da torre branca comparada com a torre preta. A torre branca é muito, muito superior, né? O bispo branco também muito superior ao bispo das pretas e o rei branco também mais ativo que o rei das pretas. E assim terminou essa interessante partida entre Yusupov e Anthony Mali, jogado em 1986, né? E que é um ótimo exemplo do nosso tema, né? Que são casas fracas e casas fortes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!